Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Inicio com você, dileto ouvinte, esta manhã abençoada de segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra Santo Efrem Diácono. O que é o diácono na Igreja? É um servidor. Nós temos dois tipos de diáconos na Igreja: os chamados diáconos permanentes e os diáconos transitórios. Os permanentes geralmente são homens que a Igreja convida para exercer o ministério da diaconia, do serviço na Igreja. Geralmente são homens casados, pais de família, homens piedosos, humildes e dedicados. O diácono transitório geralmente é um seminarista que ordena diácono, recebe o primeiro grau na ordem da hierarquia da Igreja, em vista da ordenação presbiteral. Quero dirigir-me hoje aos diáconos permanentes e às suas esposas e familiares, e dizer da importância do diácono permanente na nossa Igreja, que é um ministério que foi restaurado pelo Concílio Vaticano II. O diácono tem como principal meta no seu ministério o exercício da caridade, do amor, da bondade. Geralmente se chama pessoas para fazer o discernimento para o diaconato permanente. Estes participam de uma escola chamada diaconal e ao longo desse tempo precisa fazer direção espiritual, precisa estar em profunda comunhão com o bispo, com o pároco, para depois discernir a vocação, a ordenação diaconal. Geralmente os candidatos ao diaconato estão na escola diaconal em tantas dioceses do mundo, do Brasil, não pode dizer que eu serei ordenado diácono. Não, a escola diaconal é um tempo de discernimento. Porque muitos às vezes começam, terminam, percebem que é difícil a vivência diaconal ou não se sentem à altura do ministério, conforme a legislação canônica, as orientações da Igreja, e às vezes desistem. Mas o certo é que o diácono permanente, ele é um homem que exerce um ministério muito importante no coração da Igreja, sobretudo na ajuda aos pobres, nas visitas aos doentes, no auxílio na liturgia. O diácono é um servidor primeiro do bispo e depois do sacerdote na paróquia onde ele se encontra. E muitos diáconos, em razão de grandes carências de algumas dioceses no Brasil, às vezes assumem até pequenas comunidades, quase paróquias, e toma conta dessas comunidades, organizando a catequese, organizando as pastorais, os serviços de amor e caridade aos pobres. É um ministério bonito. É importante que a esposa assuma junto o ministério do esposo, colaborando, zelando, cuidando dos paramentos do diácono, incentivando, orando com o diácono, que tem a obrigação de recitar a liturgia das horas, conforme pede a Igreja, e a esposa é aquele braço direito do diácono, que geralmente tem outros trabalhos, mas dedica parte do seu tempo a servir a Igreja. Muito importante é a comunhão do diácono com o padre da paróquia. O sacerdote recebe a colaboração do diácono. O diácono não pode querer tomar o lugar do sacerdote. E nem também o padre, às vezes, massacrar o diácono porque não gosta desse ministério. Tem tudo na Igreja, infelizmente. Mas é preciso que haja essa harmonia. E a gente percebe que
os pontos positivos são muito maiores do que os negativos no diaconato permanente na igreja. E a comunidade paroquial também deve apoiar, ajudar o ministério da diaconia permanente, aceitando os trabalhos. Nós temos muitos diáconos permanentes no Brasil, alguns já idosos que já não dão conta mais de fazer os serviços que precisam, que merecem o nosso respeito e a nossa caridade de aceitação e atenção. Mas eu quero desejar a vocês que são diáconos permanentes em diversos lugares do nosso mundo, das nossas igrejas, que vocês sejam homens autênticos na liturgia, na adoração a Jesus Eucarístico, no exercício da caridade, sendo realmente sinais de Deus nas comunidades, passando por cima das dificuldades que às vezes ocorrem dentro da própria paróquia. Que Deus seja louvado por esse ministério tão abençoado, tão importante para os serviços das nossas igrejas, das nossas pastorais. Que Santo Efrém, diácono do IV século, lá na Turquia, naquela região do Oriente, interceda por todos os nossos diáconos permanentes, pelas nossas escolas diaconais e pelos candidatos ao diaconato permanente. Sobretudo, intercedendo para que haja a humildade, a mansidão e uma visão coerente do ministério, não como poder, mas como serviço humilde e bondoso da parte de Deus. Amém. Vamos à palavra. A aclamação ao Evangelho da missa de hoje, lá no lecionário, nós temos o versículo 12 do capítulo 5 de Mateus. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus, que um dia tereis. Essa é a promessa que Jesus faz para nós, faz para você, diácono, que é um servidor humilde, manso, piedoso, homem direito, dedicado, porque o diácono precisa ser uma pessoa irrepreensível nos seus negócios, na condução da sua família, como um grande exemplo de um zeloso pai, de um zeloso esposo. Aqueles que ficam viúvos não podem novamente casar-se na igreja, e temos muitos assim. Então o diácono é chamado a viver essa diaconia com grande unção no coração da igreja e sabendo que a recompensa é o céu. A grande recompensa do Senhor para os seus justos é a eterna glória com Ele. Que o bom Deus nos ajude, nos encha de paz, nos encha de vitória, de santidade, de amor e de grande esperança. Que o Senhor nos acolha nesta manhã e nos dê a graça de, no final da vida, ter uma morte santa e herdarmos o reino definitivo. Vamos à nossa oração. Pai de bondade, Deus de amor, abençoa nossa igreja, abençoa os nossos diáconos permanentes, os vocacionados ao diaconato permanente, as nossas escolas diaconais, os que cuidam dessas escolas. Abençoa também, Senhor, as esposas dos diáconos, dos vocacionados ao diaconato. Santifica essas famílias, santifica esses homens que colocam suas vidas a serviço da paróquia, dos diversos serviços designados pelo bispo. Tende, Senhor, piedade de todos nós. Abençoa os nossos diáconos, livra-os das influências negativas, das más doutrinas, especialmente da teologia da libertação, que tanto mal faz à vida sacramental na igreja. Livra-os de todas as tentações de poder, livra-os do orgulho e conceda-lhes
a serenidade no ministério, a alegria de servir, a alegria de doar, a alegria de ser diáconos servidores do altar e da mesa dos pobres. Pai Santo, abençoa a família de cada um dos nossos diáconos permanentes, abençoa as nossas escolas diaconais, abençoa os candidatos e dai a todos a perseverança final sob o olhar da Virgem Maria, mulher servidora, e dos santos diáconos que conquistaram o prêmio do céu pelo trabalho vigoroso da caridade neste mundo. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Santo Efrém, diácono, venha sobre todos nós nesta segunda-feira a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.